Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre equações paramétricas da reta, ok? Vem aqui comigo. Bom, então nós vamos ver a princípio aqui o que define uma parametrização, né? Mas antes, nós vimos até aqui, né? Mostramos a equação da reta na forma segmentária, nós vimos na forma reduzida, na forma geral, e agora nós vamos ver aí na forma paramétrica, tá? Bom, então quando a gente fala na forma paramétrica da reta, eu vou escrever esta equação em relação a uma terceira variável, que costumeiramente a gente trabalha aqui em função da variável t, tá? Onde ela será denominada parâmetro, beleza? Bom, pessoal, então, sobre o estudo da reta, nós vimos lá o seu formato na reduzida, vimos na forma geral, vimos também na forma segmentária, que é quando você tem a reta interceptando o eixo x e o eixo y dentro do plano cartesiano, e aí você conseguir escrever uma equação desta reta em função desses dois pontos, dessas duas coordenadas. E agora nós vamos falar sobre a equação paramétrica. Então, o que acontece aqui? Existe uma única equação? Não. Quando eu parametrizo uma equação, seja da reta, seja da circunferência, assim, qualquer outra equação, eu estou escrevendo ela em função de um outro parâmetro, um parâmetro t que a gente está falando aqui, e escrevendo ela numa forma, neste caso, como é uma equação da reta, então é claro, nós vamos escrever ela sempre no formato ax mais b, ou seja, na forma de uma função do primeiro grau. Então aqui nós vamos parametrizar em função dessa variável t, mas fazendo uma expressão que define sendo uma função, beleza? E aí pode existir várias soluções, várias respostas acerca da parametrização de uma equação, ok? Então existe várias maneiras de você escrever essa equação. Vai depender do seu parâmetro, daquilo que lhe convém naquele momento. Beleza? Bom, então por isso que nós vamos escrever assim, a variável x em função do f de t, da função em relação à variável t. E o y também nós vamos escrever em função de t. Beleza? Então essa é a nossa terceira variável no qual nós vamos parametrizar a nossa equação. Bom, então vamos considerar a situação que temos aqui, que é uma equação na sua forma geral, ok? Então nós temos aqui, x mais 2y menos 6 igual a zero. E agora vamos escrever esta equação em uma função de terceira variável, que é essa variável t, tá? Uma das maneiras que a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Porque existe aí diversas maneiras de você parametrizar, diversos caminhos que você pode seguir, ok? Então, lá, qual é o procedimento que nós vamos adotar nesse princípio aqui, ó? Inicialmente, vamos isolar uma das variáveis da equação. Você pode escolher tanto x quanto y. Nesse caso, nós estamos isolando o valor do x. Então, o x aqui para nós é 2 vezes o menos y mais 3. E agora vamos escrever essa equação da reta em função do parâmetro t. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos y mais 3 e vou chamar de t. Ok? Ou seja, o x ele vai ser igual a 2t. Agora, esse é o primeiro detalhe, né? Agora, a gente não pode esquecer que o y a gente também tem que escrever em função de t. Bom, então se nós temos ali, menos y mais 3 igual a t, vamos isolar o y. Isolando o y, nós temos que o y ele é menos o t mais 3. Ou seja, aqui foi uma maneira que nós resolvemos a partir do conceito de você estar isolando uma variável, tá? E aí você pode escrever dessa maneira aqui. Então nós temos, o t é o nosso parâmetro, o x é o 2t e o y é menos t mais o 3. Esse formato é sempre representado numa forma de sistema, tá, pessoal? A gente já vai ver aí a ideia. Então, encontramos duas equações paramétricas que relacionam aí
a equação que foi dada para nós em função da variável t. Beleza? Então lá, geralmente escrevemos essas equações paramétricas na forma de sistema, tá? Então nós temos essa ideia aqui, ó. X é igual a 2t e o y é igual a menos t mais o 3. Esse é o formato da escrita, normalmente é feita de uma equação paramétrica. Bom, então para nós entendermos o que está acontecendo, então vamos considerar o seguinte, ó. Nós vamos fazer aqui uma tabelinha. Nós temos o x está sendo escrito em função de t e o y está sendo escrito em função de t. Nós vamos atribuir valores para t e, é claro, vamos achar os pares ordenados, que são os valores para o x e para o y, pessoal. Então, o que eu estou achando aqui? Eu estou encontrando infinitos pontos, né? Claro que aqui eu estou determinando alguns. Então, estou encontrando alguns pontos que pertencem a uma reta que é da equação x mais 2y menos o 6. Beleza? Então, a gente sabe que os pares ordenados para essa equação paramétrica que eu fiz, ela vai ter a coordenada 2t, que é o valor do x, e menos t mais o 3, que é o nosso valor do y. Então, isso aqui, pessoal, você escrever na forma paramétrica, não muda o conceito, tá? Então, é só uma das maneiras de você escrever uma equação da reta aí, parametrizando ela, ok? Mas a gente está encontrando aí, se você for considerar a tabelinha, estamos encontrando diversos pontos aí que pertencem a uma mesma reta. Então, as equações paramétricas são equações que representam uma mesma reta, é o que eu estou dizendo para vocês, por meio de uma variável em comum, chamada de parâmetro, que no caso aqui nós chamamos o parâmetro t. Esse parâmetro faz a ligação entre essas duas equações, beleza? Então, definir aí a ideia de equações paramétricas acerca aí do gráfico, né? Que no caso aqui é uma reta. Então, são exemplos de equações paramétricas. Nós temos aqui o exemplo A, o exemplo B, sempre na forma de sistema, com a variável x e y isolada, sendo escrita em função de t. Beleza? Então, aqui são dois exemplos de escrita aí da função paramétrica. Bom, vamos começar a fazer alguns exemplos de de equações paramétricas. Então, vamos lá. Caso tenhamos as equações paramétricas de uma determinada reta, como por exemplo, então, olha lá, ele deu aqui para nós as equações paramétricas. E desejamos encontrar a equação geral que representa essa reta. Basta resolver, então, ó, o sistema de equações e eliminar a variável t. Beleza? Bom, pessoal, o que você pode fazer aqui? Tem um método da adição e um método da substituição. Na tela a seguir, vai estar demonstrando para vocês o método da adição. Então, eu vou fazer aqui um método da substituição, para você ter uma outra opção. Ok? Então, você poderia fazer assim, por exemplo, ó, aqui na primeira equação, eu vou isolar o t. Então, o t aqui ó, é igual a x menos 1. Feito isso, eu posso vir aqui na segunda equação e no lugar do t eu vou escrever x menos 1. Então, vai ficar y igual a 5 menos o 3, que multiplica x menos 1. Ok? Bom, então como vai ficar isso aqui? Nós temos y igual a 5, o 3 aqui ó, vai fazer a distributiva, então é menos 3x mais o 3. Ok? Como ele quer a forma geral, então já vamos tentar escrever na forma geral. Vou passar tudo para um lado, então 3x mais o y, 5 mais 3, 8, então fica menos 8. Isso igual a 0. Então, essa aqui é a equação na forma geral acerca dessas equações paramétricas que foram apresentadas. Então, aqui eu fiz o método da substituição, ok? E aqui nós vamos demonstrar para vocês a forma de resolver aqui essa ideia pelo método da adição. Então, olha lá, ele está ensinando aqui o que você tem que fazer. Então, você vai eliminar a variável t, multiplicando a primeira equação por 3. Tá? Por quê? Porque aí você consegue ó,
subtrair 3 menos 3, zerou, mas olha lá, perceba que o resultado é o mesmo que nós encontramos fazendo a substituição. Então você escolhe o caminho aqui, basta resolver o sistema de equações, tá? Bom, exercício 2, obtenha a equação reduzida da reta, representada pelas equações paramétricas a seguir, em que o parâmetro t é um número real. Beleza. Bom, pessoal, então a mesma ideia, você pode fazer o método da adição ou da substituição. Eu vou fazer da substituição aqui e depois eu mostro da adição. Vou isolar o t. Então, t é igual a x menos o 9. Vou substituir na segunda equação. Y igual a 2 vezes o t. O t é x menos o 9. Menos 1. Beleza? Então, y é igual, vamos fazer a distributiva, 2x menos o 18 menos 1. Então, y é igual a 2x menos o 19, 2x menos y menos o 19 igual a 0. Então, essa aqui é a equação na forma geral, beleza? Como ele está pedindo aqui na reduzida, pessoal, é a forma do y já isolado. Como a gente já tem ali, ó, na forma que a gente foi resolvendo, eu já cheguei no y isolado aqui, ó. Então, esse formato aqui é o formato da reduzida. É quando você tem o y isolado na sua equação, ok? Então, vamos ver uma outra forma de resolver esse tipo de exercício. Olha lá. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 2 para chegar no quê? Menos 2t mais 2t e a gente consegue zerar o t. Somando essas equações, né, nós vamos chegar no formato da equação geral ou da forma reduzida. Então, nós chegamos aqui nessa ideia, ó, menos 2x mais y igual a menos 19. Como ele quer a reduzida, então a reduzida vai ser y igual a 2x menos 19. Perceba que é a mesma ideia que nós desenvolvemos no slide anterior. Ok? Então, eu estou fazendo das duas maneiras aqui para vocês. Método da adição, método da substituição. E você vai ver que o resultado será o mesmo. Tá? Vamos lá, mais um exercício. Um móvel descreve uma trajetória retilínea e suas coordenadas em função do tempo t. São, então foi dado aqui, pessoal, um par de equações, né? No caso aqui nós temos uma equação paramétrica. E aí depois ele pede para a gente escrever ela na forma segmentária. Bom, olhando para as equações que aparecem aqui para a gente, o melhor caminho de fato aqui é o método da adição, tá? Então aqui é o caminho mais fácil. O da substituição vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então eu vou fazer aqui o método da adição. De que maneira? Como está aparecendo aqui menos 6, eu vou multiplicar a primeira equação por 2, ok? Vamos escrever a equivalência. Então é x vezes 2 é 2x, igual 3t vezes 2, 6t, mais o 11 vezes o 2, 22. Segunda equação a gente copia, então é y igual a menos 6t, mais o 10, beleza? Bom, então nós vamos fazer um método da adição, vamos zerar o t, e 2x mais o y igual a 32, beleza? Bom, como ele quer a segmentária, né, pessoal? Então esse formato é bem interessante para a gente. Então, ó, 2x mais y igual a 32. Vamos dividir cada termo desse, né, por 32, porque aqui tem que aparecer o 1, tá? No termo independente tem que ser 1. Então, aqui por 32 e aqui por 32. Vamos simplificar por 2, então ficou x sobre 16 mais o y sobre 32 igual a 1. Então, essa aqui é a forma segmentária. Se eu quisesse a geral, basta você colocar o 32 dentro da equação, né? Então, vou colocar aqui por curiosidade. 2x mais y menos 32 igual a 0. Então, aqui nós temos que é a geral. Beleza? Bom, na sequência aqui está explicando exatamente o que nós acabamos de fazer. Ok? Então, foi feito o método da adição e chegamos aí na segmentária, ok? Bom, mais um exercício. Determine as equações paramétricas da reta R de equação geral 2x menos y mais 15 igual a 0. Pessoal, olha lá. No início da aula,
Nós fizemos aqui uma equação paramétrica, você isolando uma das variáveis. Você pode seguir esse mesmo raciocínio sem problema nenhum, ok? Então, você escrever uma equação paramétrica, você pode escrever ela em um parâmetro qualquer que você queira, tá? Então aqui eu vou fazer de um jeito, tá? Que eu acho interessante, que foi da forma inicial aí da aula, e na sequência eu vou mostrar uma outra forma de você fazer, fatorando essa expressão, que para alguns alunos pode ser um pouquinho mais difícil, tá? Então, eu prefiro isolar uma das variáveis e depois parametrizar da forma que eu quero, porque essa equação não tem problema, é do jeito que você quer, tá bom? Desde que, é claro, você siga aí as orientações certinhas para não errar aí a parametrização. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a equação 2x menos y mais 15 igual a zero. Bom, eu posso escolher uma variável aqui para isolar, ok? Eu vou isolar o y, por exemplo. Então, eu posso fazer assim, ó, y igual a 2x mais 15, beleza? Aí, o que eu posso fazer? Como aqui o 2x mais 15 não dá para colocar nada em evidência, não tem o que fazer, mas ele está escrito, ó, é a forma de uma função do primeiro grau. Então, esse cara aqui, ó, eu vou chamar ele de t, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui, ó, t é igual a 2x mais o 15. Beleza? Então, quem é o y? O y é igual a t. Beleza? Então, já escrevi o valor do y. Agora, eu tenho que escrever o valor do x em função de t. Então, é só eu pegar ali, ó, 2x mais o 15, que é igual a y. Quem é y? Y é t. Agora, é só isolar o valor do x. Então, você tem 2x igual a t menos o 15, x é igual a t menos o 15 dividido por 2. Beleza? Então, quem vai ser o x? Você pode escrever ele aqui assim, ó. X é igual a t menos o 15 dividido por 2. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo das equações paramétricas para o meu parâmetro, do jeito que eu quis escrever essas equações. Ok? E é claro, eu fazendo a resolução de um sistema de equações, a gente já viu lá, se eu resolver esse sistema, eu tenho que voltar para esta equação geral, ó, tá? Se eu resolver esse sistema, eu tenho que voltar para a geral, beleza? E certamente vai voltar, tudo bem? Eu vou mostrar agora na próxima tela uma outra forma de resolver também uma equação aí, de você escrever uma equação paramétrica, tá? Então vamos ver aqui, ó. Uma outra forma de você fazer, como eu disse, é você fazer uma forma de fatoração da sua expressão. Então perceba aqui, ó, que o 15 eu desmembrei ele como 14 mais 1, ok? Aí depois eu peguei o 14, coloquei ele junto com 2x, porque aí são números pares, eu consigo fazer aqui uma evidência. E eu deixei o 1 aqui junto com o menos y, ok? Então olha lá, a partir do 2x mais o 14, eu fiz aqui uma evidência acerca do 2. Então 2 está multiplicando x mais 7, e aí o menos y mais 1, eu passei ele para o outro lado. Então ficou y menos 1. Beleza? Bom, agora o que eu fiz aqui? Ó? O 2 que está multiplicando, eu passei o 2 dividindo o y menos 1. Então ficou x mais 7 igual a y menos 1 dividido por 2. Então aqui, pessoal, o que ele está querendo fazer? Ele pegou o x mais 7 e chamou de t, ó. X mais 7 chamou de t. E aí isolou o x. Se você isolar o x é t menos 7. Ou seja, você escreveu o x em função de t. Tranquilo, tá certinho. Tá bom? Agora você tem que escrever o y.
Então você tem que lembrar lá, ó, que y menos 1 dividido por 2 é igual a t. Agora isola o y. Se você isolar o y, você chega em 2t mais 1. De novo, escrevemos o y em função do parâmetro t. Agora sim eu escrevo o sistema. Ó. Eu estou escrevendo x em função de t e estou escrevendo y em função de t. Aí a mesma coisa que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, esse aqui é uma das formas das equações paramétricas para esta equação da reta. Então, existem várias formas de você parametrizar uma reta, beleza? Uma equação, seja qual for. Então, nesse caso aqui, ó, perceba que não é igual a que eu fiz com vocês, porém, é uma forma de parametrização. Está correto, está certinho isso aqui. Se você resolver esse sistema, aquilo que eu falei para vocês, resolvendo esse sistema, ele tem que voltar na equação geral. E com certeza vai voltar aqui na equação geral, ok? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre as equações paramétricas, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.